Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast do IMC, Instituto Ministério com Crianças, em parceria com a Live Experts. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, o nome dela é Sônia Mendes, e a gente vai conversar sobre um assunto muito pertinente, muito presente nas nossas igrejas, nos nossos ministérios infantis, que é a inclusão das crianças com deficiência. Então, a Sônia, ela é uma autoridade nesse assunto, tá? Ela é psicóloga, né, Sônia? Sim. E além da graduação em psicologia, você fez aí várias pós-graduações que eu nem vou falar aqui, senão a gente vai ficar aqui 2 minutos falando, tá? Mas também é mestre, né, em diversidade e inclusão, e também é doutoranda, né, em ciência, tecnologia e inclusão lá na UF, né, Universidade Federal Fluminense, salve Niterói. Então, Sônia, a gente tem vários assuntos aqui para tratar. Eu sei que esse tema é um desafio para as igrejas, né, qualquer igreja, e também no Ministério Infantil, que é uma outra igreja que acontece simultaneamente dentro da igreja mãe, da igreja grande, né? Ou seja, as líderes do Ministério Infantil recebem sempre crianças, né, com deficiência no ministério delas, e elas não sabem muito bem como lidar com isso, né? E a gente vai esclarecer algumas coisas aqui hoje, né? Eu queria começar te perguntando, Sônia, se você nasceu em lar cristão, como que foi sua conversão, né? Fala um pouquinho sobre isso, para a gente iniciar. Obrigada pelo convite, obrigado ao MC. É uma alegria muito grande estar aqui e começar assim, compartilhando da minha vida, né? Uhum. Eu nasci no lar cristão, meus pais eram líderes ali na Igreja Batista do Meia, uhum. É a minha família de origem. Uhum. Ali eu cresci, me desenvolvi, uma das etapas mais importantes na minha vida e que eu lembro das minhas referências até hoje foi o Ministério Infantil na nossa igreja. Era forte, era marcante, e desde então eu vim desenvolvendo meu chamado. A minha conversão aconteceu quando eu era criança, né? Nós sabemos que, mesmo estando no ambiente, a conversão é uma experiência individual. Certo. E Deus falou comigo em alguns momentos cruciais. Na infância, Ele falou comigo num culto missionário, onde eu estava na primeira fila com uma amiguinha. Eu acredito que era até um culto para os adultos, e meus pais me levaram. Uhum. E o pastor Torres pregava a respeito de missões e apresentava a realidade dos missionários. E apresentava o que movia, o que move a nossa existência, né? O amor a Jesus e a qualquer preço e para toda a criatura. E eu entendi. E ali Deus falou comigo, e eu aceitei Jesus. E na época, por eu ser uma criança, eu fui recebida do gabinete pastoral, e o pastor confirmou ali no gabinete também. Fez algumas perguntas de confirmação, né? De confirmação, e foi chave o olhar, né? O olhar do pastoreio. E aí, desde então, eu venho desenvolvendo o que Deus tem me colocado enquanto propósito, né? Que é servi-lo, e como juniores, né? Na União de Juniores eu já desenvolvia em diferentes trabalhos, meus amigos são amigos até hoje, e enfim, a vida foi seguindo, e eu cheguei na adolescência e juventude hoje na vida adulta, graças a Deus, servindo ao meu Senhor. Glória a Deus, Sônia. Então, assim, já tem algumas coisas que a gente pode perceber na história da Sônia. Eu gosto muito de falar da história da pessoa como exemplo, né? Então, a primeira coisa é que ela nasceu em lar cristão, mas como eu já disse aqui em outros episódios, Deus não tem neto. Tá? Deus só tem filho, tá? Então a Sônia também reforçou, é uma experiência individual, né? Tem que ter esse dia que você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador com a sua boca, né? Então é um processo que todos nós precisamos passar. Filho de crente não é crentinho, né? Então só levar o filho para a igreja não é suficiente, a gente precisa realmente ter um trabalho intencional evangelístico. Exatamente. E uma outra coisa que me chamou a atenção na sua história é que não foi dentro do Ministério Infantil, das 4 paredes do Ministério Infantil, né? Foi um culto no templo dos adultos. Isso. Seus pais te levaram. Uhum. Não sei se tinham outras crianças ali, talvez estivesse aberto para o Ministério Infantil. E o pastor estava falando de missões, né? Isso. Então é função da igreja passar uma visão missionária para as crianças. Isso também é estratégia evangelística, porque Deus tocou no seu coração por conta do que ele estava falando, e eu entendo assim que
talvez tenha mexido com você, o que o pastor estava falando da renúncia que aqueles missionários estavam vivendo, né, para fazer missões. A gente estava conversando aqui em off. E o que eu acho? Eu acho que se fosse... É uma coisa que não vem dos missionários, é uma coisa que vem de Deus. Porque se fosse só pelos desejos da carne, eles talvez não fizessem missões. Nós fazemos missões porque Deus coloca missões no nosso coração. Né? É o amor pelas almas que ainda não conhecem a Jesus, e você quer ser instrumento nas mãos de Deus naquele processo de conversão de outras pessoas. Né? Então, assim, é uma renúncia, é uma entrega, né? E o amor, eu vejo muito assim a relevância do amor a todas as pessoas. E eu entendi, Caio, que Deus tem este propósito e que eu não estou na vida sem uma finalidade. E o nosso propósito é estar com as pessoas levando o evangelho. Naquele momento que eu entendi, eu já olhava para os meus coleguinhas de uma maneira diferente, já entendia que eu podia brincar, e eu gosto muito de brincar até hoje. Eu aprendi que eu podia me divertir, que eu podia correr, saltar, mas viver Jesus, ser Jesus, né? Existem livros chaves que a gente lê até hoje, né? Que Jesus está no meio de nós e apresentá-lo para qualquer criatura. Eu vejo que o amor move, que o amor ele leva a uma transformação, né? Ele transforma essa existência e nos leva a uma prática direta, e não importa a idade. E o testemunho da criança, hoje eu trabalho com crianças, né? E o testemunho da criança ele é firme. Até a pergunta da criança ela é profunda. Ela quer chegar a uma resposta que também transforme uma maneira de ver e de viver. Sim. Ela é sincera, né? Muito. A criança é sincera. Amém. Então, essa foi a sua experiência de conversão, e dali você comentou também que você já liderava um grupo de crianças antes mesmo desse momento de conversão. O que acontece? Meu pai ele tem uma força muito grande de liderança, foi umas referências. Minha mãe também é uma referência daquilo que ela fazia. Minha mãe sempre trabalhou na cozinha do Ministério Infantil. Legal. Então ela fazia os lanches, entregava, doava, fazia as escalas. Então eu olhava para minha família e eles eram referências. Eu sei que existem famílias hoje e existem pessoas que não tiveram essa oportunidade. Eu tive. E a partir de então, a liderança é algo que eu entendo que seja meio inato, faz parte do meu temperamento, de influenciar pessoas. E aí, desde pequena, eu vim. Você já ajudava lá pelo exemplo da sua mãe, né? Sim. Você já ajudava no Ministério Infantil. Sim. E aí... Trabalhei no berçário quando eu era criança. Eles não deixavam, falavam assim, não, vai pra classinha. Eu gostava assim, não, eu vou ficar aqui com os bebês, tomando conta dos bebês. Foi um exemplo mesmo dentro de casa que te ensinou que igreja não é só para você consumir o culto, né? Com certeza. Para esquentar o banco da igreja. Foi. Você precisa trabalhar, você precisa dar a sua contribuição na igreja, né? Nunca foi. O exemplo é muito forte dentro de casa, né? Meu filho, ele tem 2 anos de idade. Outro dia eu coloquei ele no meu colo, tava no carro. Ele começou a mexer no volante, né? Enfim, já foi uma cena engraçada, que ele sentou ali e já estava entendendo. Mas além disso, eu uso muito o GPS pendurado no suporte, e eu mexo muito ali, troco o endereço e tal. E ele tá vendo que ele fica lá na cadeirinha atrás. Ele mexeu no volante, depois ele foi lá e mexeu no celular. Exatamente. Então assim, ele tá observando tudo, né? As crianças são uma esponja, né? Então a gente precisa dar bom testemunho, né? Para os nossos filhos e as crianças que estão em volta, porque elas imitam bastante. Mas então, e aí você continuou exercendo esse seu papel de liderança, né, na medida que você ia crescendo fisicamente e também em graça na igreja. E aí chegou uma época que você fez a graduação, né, em psicologia, e já nessa época da graduação você já percebeu um interesse seu de trabalho com as crianças com alguma necessidade especial. Sim. Como é que foi esse primeiro contato aí? A minha formação foi formação de professores. E no momento que eu estava fazendo estágio ali no 3º ano, dando aula de metodologia de estudos sociais, eu disse assim, eu vou trabalhar com crianças com necessidades específicas.
Na época eu não entendia, mas eu tenho nitidamente, claro. Você falou também que você tem um irmão com síndrome de Down, né? Isso aí já foi um preparo também, que ele é a cobaia de... eu é que fui a cobaia, a verdade foi essa. Entendi, você aplica muito isso dentro da sua família, né? Já desde a infância você já tem esse contato, né? E eu tentava evitar isso. Porque quando eu senti que o Espírito Santo falou comigo, você vai trabalhar com crianças com necessidades específicas, eu lá nos bancos do Instituto de Educação aqui do Rio de Janeiro, eu falava assim, não, só porque eu tenho um irmão que tem necessidades específicas, só porque eu tenho um irmão com síndrome de Down, não. Então, qual que é a diferença de idade? Sim, são 6 anos. Ele é mais velho? Ele é mais velho. Ele é mais velho do que eu em 6 anos. Então, eu realmente, quando eu nasci, eu já vi a realidade do Janinho, né? Que é meu irmão. Então, eu falava assim, não vou trabalhar com isso. Você é atriz, você é professora de inglês. Certo. Não vou fazer nada disso. Entendi. E Deus me conduziu para psicologia. Na psicologia, no 3º ano, eu tive um estágio onde eu fui selecionada para trabalhar com crianças com dificuldade na aprendizagem, já pela essa via, diante de necessidades específicas. Eu falei assim, ok. E nesse momento eu tive uma experiência teatral, já que eu queria ser também atriz, né? Então fiquei à vontade. Uma experiência teatral, onde eles leram um texto, eles precisavam representar esse texto. E aí eu fui o peixinho lá do mar. E aí a minha supervisora na época olhou para mim e falou assim, não, você vai trabalhar com crianças denominadas com psicose, na época psicose infantil e autismo. E ali eu comecei o meu trabalho. É importantíssimo, sabe, Caio, que você falou de um termo, né? As crianças imitam. A questão da imitação, e a gente preconiza muito, né? Que nós somos imitadores de Jesus Cristo. Existe um pedagogo chamado Vygotsky, que ele fala da importância do modelo, da importância da mediação. E quando a gente trata da questão da inclusão, isso é bem referendado. Nós precisamos ter mediadores, ser mediadores, atuar em mediação, melhor dizendo. Para quê? Para que a criança nos perceba e, através da ação, ela construa conhecimentos. E aí eu fui desenvolvendo, né? E aí a minha juventude, meu irmão me ensinou muito. Eu brinco que eu sou a cobaia, ele não foi a cobaia, eu sou a cobaia, porque ele que me ensinava. Tem um momento que nós chegamos numa lanchonete, que eu virei pro meu pai e eu falei assim, pai, eu quero hambúrguer. E o meu irmão, com uma oralização restrita, a gente entendia. Ele pedia pão com carne. E eu falava assim, mas pai, como era criança, por que o Janinho não fala hambúrguer? E aí, meu pai me deu um dos grandes ensinamentos. Ele falou assim, você fala hambúrguer, ele fala pão com carne. O importante é que eu possa estar aqui atendendo ao desejo de vocês. Você não entendeu o que ele quis dizer? Ele só disse de uma maneira diferente. Caio, quando a gente fala... seu irmão, pelo menos, são mais literais? São literais? São literais. O portador da síndrome de Down, ele é mais literal, você diria? A pessoa com síndrome de Down, a pessoa com deficiência intelectual ou outros impedimentos e até alguns transtornos ligados à área do autismo, ela apreende o mundo de uma maneira concreta. Então, um termo, por exemplo, hambúrguer, ele é subjetivo. Ele vem de uma cultura em inglês, é uma palavra em inglês, é um signo em inglês. Sim. Para ele quer objetivamente, o que ele quer? Ele quer a pão e a carne. Estamos falando a mesma coisa. Só que ele vive, entende, compreende da maneira singular. O que esse fenômeno me ensinou? Que a gente precisa chegar até as pessoas e entender as crianças como elas entendem o mundo. E como Jesus pode chegar até elas através dessa experiência. Nem sempre vai ser da forma que eu digo, da forma que eu compreendo o mundo. Mas como uma criança surda aprende o mundo? Não adianta botar um monte de músicas. Ela não ouve. Então, que recursos eu preciso ter para chegar até ela? E esse ensinamento, dia após dia, fez a diferença. Eu não costumava falar disso, porque as pessoas também fazem muito essa ligação. Então você trabalha com inclusão de pessoas com deficiência porque você tem um irmão com deficiência. Não. Estou mostrando aqui a minha história para dizer que Deus nos conduziu. Sim. E hoje a gente vive num mundo, Caio, que não dá para dizer assim, eu trabalho, eu não trabalho. Porque a sociedade é essa. Ela é diversa.
Sim, existe um percentual da população que tem algumas deficiências, né? É um grupo grande de pessoas. É um grupo grande de pessoas. Se eu falar alguma besteira aqui, você me corrige, por favor, tá? Algum termo errado, porque eu sei que as coisas caem em desuso, né? Você chamar uma pessoa disso ou daquilo, né? É até importante esse espaço, né? Anteriormente, as pessoas diziam muito a palavra deficiente, criança portadora de deficiência. Ah, essa criança é uma criança especial, e às vezes ela era especial e a gente destacava ela como se ela fosse angelical, um ser de um outro planeta. Não, ela é uma criança. Mas quais são os termos que nós utilizamos? Ela é uma criança com necessidades específicas. Necessidades específicas de aprendizagem. Oriundas de quê? Oriundas de transtornos, oriundas de deficiências, oriundas até, Caio, de uma inteligência acima da média. Sim. Isso aí é uma coisa que tem alguns casos, né, de geralmente autismo, que a gente ouve falar, que é muito focado, né? Pelo menos é o que a gente ouve falar aí. Eu acho interessante a gente falar um pouquinho desse público, né? Bom, de que público que a gente está falando? Nós temos como base a Lei Brasileira de Inclusão, que apresenta no primeiro momento 3 públicos. Um primeiro são crianças com deficiências. Então, a deficiência física, deficiência intelectual ou impedimento mental, deficiência visual, deficiência auditiva e deficiências múltiplas. O que são deficiências múltiplas? São 2 ou mais associadas. Então, tem esse segmento. Tem um outro segmento de crianças com altas habilidades e inteligência acima da média, ou que eram chamadas como superdotadas. As pessoas acham assim, não, essas crianças não precisam de uma atenção especial, não. Eu estou aqui ministrando a palavra, elas já pegaram. Pois é. Nessa que elas já pegaram, elas já criaram novas hipóteses, elas já fizeram conexão com aquilo que elas estão aprendendo na escola, elas já estão refutando aquilo que você está dizendo e você nem pegou o primeiro capítulo. Sempre tem umzinho lá na sala de aula, né, do Ministério Infantil, que é não sei se chega a ser superdotado, né, mas sempre tem um mais espertinho ali, né? A gente diz... Eles estão por toda parte, esse pessoal? Estão por toda parte, a gente é que não identifica. Porque efetivamente, Caio, a gente tem uma certa restrição de como trabalhar com a inteligência do outro. Todo mundo é inteligente. Eles são meio sem paciência, talvez, entendem muito rápido, né? Tem uma memória boa. Como tem características que tem é como se fosse um ritmo, um tempo diferenciado de uma média, eles vão... Eu sei que você está lembrando de um monte de criança aí. Toda sala tem um ali que é meio impaciente, que lembra de tudo já, anda logo com essa história. E o que é muito importante com esse público, né? A fase infantil, ela é crucial, porque vários são denominados assim. Esse aqui é uma... Aí começam algumas sentenças, né? Ele já pegou tudo. Ele é o super, ele é o que alto, etc, né? E que às vezes a criança mesmo, ela vai se afastando. Então eu não vou falar nada. Para não incomodar. Eu vou ficar aqui na minha. Eu vou para a internet para tentar entender as questões, porque esse professor da Escola Bíblica Dominical, o culto infantil, ele não está entendendo o que eu estou dizendo. E nisso a gente perde uma alma. É verdade. Mas, Sônia, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. E aí a gente dá sequência. Você poderia mencionar alguns princípios bíblicos que dão base para esse trabalho de inclusão no Ministério Infantil? Até antes do princípio bíblico, desculpa, Caio, deixa eu só falar do terceiro grupo, que é um terceiro grupo bem crescente no nosso país e no mundo, que são as crianças com transtornos diversos, incluindo as crianças com autismo. Hoje, pela legislação atual, crianças com TDAH, crianças com depressão e ansiedade. Esse grupo está crescendo. Está crescendo. Em 2015, você acha que essas novas tecnologias estão gerando transtornos na gente, de ansiedade, hiperatividade, essas coisas? A gente precisava até de uma outra causa, até para um outro podcast para falar sobre isso tudo, mas com certeza, questões que a gente chama de epigenética, né? Questões que estão na nossa genética, na correlação com o ambiente, e aí tudo que o ambiente promove. O ambiente promove tecnologias digitais, mas o ambiente promove um alto nível de estresse nos pais, nas famílias, nas mulheres que estão gerando crianças. Nós temos um ambiente que gera abandono,
restrição, porque nós estamos falando para pessoas de todo o país e até para pessoas do mundo, né? Então nós precisamos falar de fome, né? Precisamos falar de outras questões que influenciam diretamente no desenvolvimento do ser humano, Caio. Parece que hoje todo mundo diz assim, eu acho que eu tenho um transtornozinho. Sim, pô, eu tava falando assim off pra ela, que eu aproveitei para fazer uma consulta express aqui, ela por educação não diagnosticou. Isso é importantíssimo, mas todos nós temos algumas questões que precisam ser trabalhadas, mas algumas crianças, elas já nascem, ou elas, até no momento do nascimento, ou pós-nascimento, elas desenvolvem algumas questões que precisam ser muito bem observadas. E aí você fala assim, e os nossos princípios bíblicos? E qual é o lugar da igreja nisso? Primeiro, Jesus Cristo é o maior exemplo de inclusão da Bíblia e da sociedade. Jesus Cristo, ele é citado nas universidades. Sim. Eu posso falar disso porque eu estou lá. E a igreja não pode estar distante da universidade para confrontar, inclusive, alguns pressupostos com a nossa palavra, com a nossa crença, a nossa fé. E hoje os educadores, eles estão ficando, assim, calados. A gente quer ir para a universidade aprender e a gente se sente calado, não, a gente precisa falar. Jesus Cristo, ele é esse exemplo. E ele acolhia as crianças. E ele não fazia acepção de pessoas. Acho que esse é um princípio básico. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele recebe aqueles que querem o evangelho para a transformação de vidas. Porque ele veio para salvar. Outro princípio importante. Mateus 28, de 18 a 20, diz, né? E é-me dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero primeiro parar aí nesse versículo. O que nos cabe é ir. Nos cabe diagnosticar? Não, nos cabe ir. Fazer discípulos. Nos cabe fazer atendimento clínico nesse contexto da igreja? Não. Ele tem que ter um atendimento clínico. Ele tem que ter a escola, tem que ter tudo. Mas nos cabe, enquanto igreja, fazer discípulos. De todas as nações. E de todas as nações. De todas as tribos, povos, raças. Esse é o nosso princípio. E o versículo 20 diz o seguinte: ensinando-vos a guardar. Então nós nos cabe ensinar a toda criança. Fazer discípulos, mostrar a ela que ela tem um ID. Sônia, mas e aquela criança que de repente tem deficiência múltipla? Não anda, não fala, não sustenta a cabeça. A partir do momento em que você, como um educador cristão, vai até essa criança e mostra Jesus através de um toque, através da fala, porque você, eu, não temos como discernir qual é a verdade que ele vai internalizar. O que nos cabe é falar. E ele vai internalizar da forma dele aquela pessoa, aquela fala, aquele ambiente e a verdade bíblica que vem. Sendo assim, aquela criança, ela faz parte de uma família, cara. Então, através da nossa evangelização com crianças, nós chegamos à família. Sim, sem dúvida. E essa família vai chegar aos vizinhos, a outras crianças. A outras crianças vão mudar a perspectiva delas. Sem dúvida. E o evangelho vai transformando uma nação. Sem dúvida. E é importante a gente lembrar também a função da igreja, né? Porque existem várias instituições, você mesmo trabalha no meio secular também, né? Atende em consultório e faz o trabalho de uma psicóloga, né? Mas a função da igreja é pregar o evangelho para aquele que ainda não conhece a Jesus. E a função do líder do Ministério Infantil, o professor do Ministério Infantil, também é pregar o evangelho para aquelas crianças e atender a maior necessidade do ser humano, né? Que é ter uma relação com o seu Deus Criador. E a única maneira da gente ter essa relação é através de Jesus pagando pelos nossos pecados, porque Deus não pode conviver com pecado. Exatamente. Deus é santo e não pode conviver com pecado, mas através do Filho dele, através desse plano da salvação, a gente pode ter acesso ao nosso Deus Criador. E isso vale para todo mundo, porque todo ser humano tem esse problema do pecado,
né? E inclusive aquelas crianças com deficiência, o surdo, o cego, o autista, né? A pessoa que tem síndrome de Down. E então a função da igreja é pregar para todas as pessoas, sem fazer acepção de pessoas ou achar que ela não tem capacidade de entender. Porque por mais limitada que ela seja em algumas questões, o evangelho é simples, né? Muito. E uma criança com síndrome de Down pode aceitar Jesus, uma criança cega pode ouvir a pregação, surda você pode falar com uma linguagem de sinais, né? E mostrar para ela que ela é pecadora. Agora eu queria te fazer uma pergunta, Sônia. Esse desafio para o líder e para o pastor da igreja também, acredito que tenham pastores assistindo a gente, como que é essa recepção, né? A gente recebe no Ministério Infantil e nas igrejas famílias machucadas, vamos ser sinceros, famílias que já estão pela 10ª vez tentando mais uma igreja e já chegam já na defensiva, explicando que o filho tem um diagnóstico X ou Y e pedindo a Deus que aquela igreja receba aquela família, né? Você já teve essa experiência de receber famílias e qual é a dica que você tem para dar para os pastores e para os líderes de ministério infantil aqui nessa chegada? Qual que é o discurso que eles têm que fazer para essa mãe e para esse pai? Show. Olha só, Caio, primeiro eu recebo famílias de domingo a domingo, né? Como você bem disse, eu trabalho de segunda a sábado e na igreja e fora da igreja com essa temática. A gente precisa entender que praticamente 100% dessas famílias estão machucadas e feridas. Posso me arriscar em 100%, mas com certeza eu digo isso. 2, são famílias que foram rejeitadas e são rejeitadas até hoje em diferentes ambientes, inclusive ambientes de igreja. Grande parte chega nas nossas mãos dizendo assim: há 10 anos eu não entro numa igreja, há 5 anos eu não entro numa igreja, desde que eu tive o meu filho eu não entro numa igreja. E quando entro, sou convidada a me retirar, Caio. Essas experiências ainda existem. Você acha que é indiretamente ou chega a haver... Indiretamente e diretamente. Seu filho está fazendo uns sonhos que não são possíveis para esse ambiente nesse momento. Entendi. A senhora pode, o senhor pode. É dessa forma que ainda encontramos experiências. Triste dizer isso. Lamentável dizer isso. Mas glória a Deus que existe um maior número de pessoas. A gente precisa de uma Sônia Mendes em cada igreja do mundo. Aí de repente resolve. Que esse espaço aqui, eu entendo que é um espaço multiplicador. É um espaço onde a gente abre para que outras pessoas possam estar nas igrejas só falando o seguinte. Bom, eu tenho famílias que chegam no Ministério Infantil e identificam. Olha, meu filho apresenta uma característica específica. Tem outras famílias que não falam, porque elas já estão tão machucadas, tão feridas, que elas não querem falar nada. E aí os educadores percebem e dizem assim: mas eu acho que essa criança tem alguma coisa. Eu acho, como é que a gente vai fazer? Né? E aí é um pouco da Sônia Mendes e outras, né, que vão falando assim: bom, vamos acolher essa família. E vamos olhar para essa criança com que perspectiva, Caio? E é que eu tenho defendido, e a gente, na minha igreja, a gente tem muito potencializado isso. A nossa visão é a visão daquilo que ele pode, que ele consegue, quem ele é. Porque a sociedade já diz muito que ele não pode. Ele não pode andar, ele não pode falar, ele não pode escutar, ele não pode, né, ele não entende. Isso aí a sociedade fala demais. Nós não, nós somos a igreja de Jesus. O que ele pode, o que ele consegue. A partir daí, viver aquele momento do domingo com ele, do jeito que ele é. Chegando à família, nós não vamos nunca dizer para a família assim: ah, vem cá, ele tem alguma coisa, né? Não é isso, é uma frase proibida. Nossa fala não é essa. Já fica, anota aí, gente. Anota, por favor. A nossa fala é: nossa, o seu filho é uma bênção. Profetiza na vida do seu filho, glória dessa criança. E começa a identificar as coisas positivas que ele fez. Nossa, ele pediu água. Foi lindo. Nós levamos a ele, falamos que Jesus é a água da nossa vida, ele mata a nossa sede. Sempre linkando toda a experiência da criança ao princípio bíblico. E aí vem a chave da pergunta que nós construímos lá na igreja, e é a honra também a nossos pastores, aos nossos pastores infantis, que são:
Me fale do seu filho. Só isso, cara. Me fale do seu filho é uma pergunta. É uma pergunta. Me fale do seu filho. E deixa a família falar. Tem famílias que só nessa pergunta, Caio, elas derrubam lágrimas e dizem: ninguém nunca me perguntou dele. Ninguém nunca falou nada de positivo dele. Meu filho, aí começa a história. Meu filho nasceu assim, foi desenvolvido assim, ele tem isso, ele tem aquilo, ele apresenta isso, ele apresenta aquilo. E você está ali para acolher, anotando tudo. Porque quem vai nos ensinar sobre essa criança é a família. Nós não sabemos. Nosso saber, ele é construído em conjunto com essa família. Então, vamos anotando. Tem famílias que dizem assim: me fala de sua filha. Não, depois, domingo que vem eu falo. E saem correndo. Sim. Já até com medo de entrar nesse assunto, já estão... É um cansaço que as famílias estão vivendo, né? Eu gosto muito da palavra, Caio, exaustão. Exaustão. No meu ambiente psicoterápico, né, eu recebo muitas famílias exaustas. E o adoecimento, ele vai no espírito, minimamente na alma e no corpo dessas pessoas. Eu tive uma experiência esse final de semana, Caio, que eu fui ministrar numa igreja em Resende, onde nós tínhamos uma pessoa com deficiência que ficava perambulando pelo templo, mexendo nos instrumentos. E eu olhava para aquele familiar, o olho dela mostrava assim: olha, eu não aguento mais. Não aguento mais, né? Era criança ou era adulto? Era uma criança. Tá? Minto, já era uma criança para adolescência, né? Então a família dizendo: eu não aguento mais. A irmã, com o olhar: eu não aguento mais. Me ajuda. E a gente precisou dar-lhe todo um suporte do como se faz. A primeira abordagem é com a família. E deveria ser com todas as crianças também. Mas a primeira abordagem é com a família. Para que ela nos ensine. E mostrar assim: quem é essa criança? Quem é esse adolescente? Hoje, Caio, é importante dizer, essa criança ela vai crescer. A base do nosso caráter, da nossa personalidade, é na fase infantil. Isso aí é com certeza. São as nossas experiências que vão ficar na nossa memória afetiva, na nossa memória espiritual. Na infância. Veja a responsabilidade do professor e do líder do Ministério Infantil. Você está atuando na formação de um ser humano e pro resto da vida você vai ter uma influência sobre aquela pessoa. Pois grande parte da nossa existência nessa terra é na adolescência e na fase adulta. Então, esse plantio que é feito aqui, ele é fundamental, inclusive com essas crianças. Porque essas crianças, Caio, elas fazem parte do ministério. Elas não são um grupo à parte. Então, quando você fala no Ministério Infantil, anota aí também. A gente não fala assim: temos, sei lá, X crianças e X de inclusão, e Y de inclusão. Não, pode até usar X e X. Nós não temos X no Ministério Infantil e X de inclusão. Nós temos um conjunto X de crianças. E dentro desse conjunto, elas têm características individuais, necessidades específicas. E aí a gente atende uma a uma, de acordo com as suas necessidades. Mas o programa do culto das crianças, você acha que ele deve seguir normalmente? Ou a gente deve fazer alguma adaptação, dependendo da deficiência que você tem presente ali? Como é que... Por exemplo, se tem uma criança surda no grupo, como é que teria que alguém fazer uma tradução em linguagem de Libras, se a criança não souber falar? Seria essa adaptação? E se não tem ninguém que fala Libras, como que você lidaria com um Ministério Infantil desse? Show, Caio, essa pergunta. Primeiro, na perspectiva da inclusão, para essas crianças com deficiência, quem tem que mudar não são elas, quem tem que mudar somos nós. Quem tem que se adaptar somos nós. Quem tem que criar estratégias, recursos, somos nós.